Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e no programa de hoje recebemos o diretor administrativo do Hospital Monte Negro, Carlos Batista da Silveira. E você pode participar, fazer a sua pergunta, crítica ou elogio de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998-240324. Muito boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro, a todos os espectadores da Rádio TV Cultura. Carlos, nós vivemos uma crise econômica no país que parece que começa a enfraquecer e há indícios de que começa a aparecer uma luz no fim do túnel. Com o Hospital Monte Negro é a mesma coisa, a gente viu momentos em que a casa estava, inclusive, com a possibilidade de fechar, pelo menos no setor de especialidade, chegou a cancelar, né, os atendimentos, agora foram retomados, e havia até um medo de que pudesse fechar as portas mesmo. O pior já passou nesse momento? Ou é uma vigília permanente? Olha, na realidade, eu não vou dizer que o pior já passou, tá? Até porque o Estado cumpriu o compromisso agora referente ao mês de março. Em abril, no dia 28 de abril, ele fez o repasse do contrato, né, daquela parte que é a sua parte. Nós estamos na expectativa se isto vai permanecer, né, se isto vai acontecer todos os meses. A nossa preocupação, Leandro, é assim: o governo brasileiro, o novo governo brasileiro, aprovou uma proposta de emenda constitucional que congela os gastos de saúde e educação por 20 anos. E há um incremento forte neste ano de 2017 no orçamento da União em recursos para a saúde, porque este vai ser o basal para os próximos orçamentos. E isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque não sabemos o dinheiro, como é que vai ser. Não sabemos como é que vai ser o dinheiro. A gente não tem uma posição muito clara. O problema do hospital é um problema que atinge muitas casas de saúde porque dependem exclusivamente de dinheiro público. Claro que o nosso problema é um pouco mais sério, digamos assim, porque nós fizemos em 2012, fizemos uma opção em atender única e exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Então o nosso foco ele é um pouco mais problemático porque a gente depende única e exclusivamente de repasses de recursos públicos. 5 anos depois, o senhor acredita que esta foi a decisão correta? Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. O hospital estava para fechar. Era os relatos que me faziam à época quando eu cheguei. Quando eu cheguei lá, eram 2 salários atrasados, mais o 13º. Né? Nós, em 3 meses, conseguimos equalizar e no 4º mês voltamos a pagar, a depositar o fundo de garantia, que não era depositado há 10 anos, na época. O hospital conseguiu, com isto, contratualizar e ser orçamentado com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual da Saúde, e o seu contrato pulou de R$538 mil para hoje, ou um pouco antes, aí, 4 milhões. Nós fizemos em 2012 540 consultas especializadas e em 2014 chegamos a 54 mil. Então, só esses pequenos números, assim, esses poucos números que eu estou te dando, pequenos não, poucos, eles já evidenciam. O hospital tinha 240 funcionários, hoje tem quase 500 funcionários. O hospital tinha 5 especialidades médicas, hoje o hospital tem 18 especialidades médicas. O hospital internava aí em torno de 3.500 pessoas por ano no hospital. Hoje interna 6 mil. O hospital tinha uma resolutividade muito baixa, né? A taxa de reinternação elevada, muito óbito, né? Hoje não. Hoje o hospital tem um outro perfil. Tanto é que é um outro perfil que o hospital, a partir do dia 10 de abril, começou a atender alta complexidade, que é a linha de cuidado do AVC, que inclusive hoje chegou nosso 4º paciente da linha de cuidado com AVC. Eu até fui lá, era uma senhora, fui lá na emergência e ela estava trombolizando, que estava tomando a droga para afinar o sangue, que vulgarmente diz, mas é isso mesmo que acontece. Então, eu acredito que a mantenedora fez a opção mais correta que podia fazer, até porque nós, na época, para migrar para o 100% SUS,
tínhamos ali convênios de particulares que não chegava a 20 mil por mês, e só para migrar para o 100% SUS, nós passamos a receber 65 mil na época. Hoje nós recebemos 205 mil reais do governo federal apenas para ser 100% SUS. Então, o hospital hoje ele está posicionado, é um hospital regional, mais de 70% das internações na região acontecem no Hospital Montenegro. Olha, eu não posso dizer... e tem um outro detalhe, né? Muito importante, as dívidas do hospital, nosso balanço foi divulgado outro dia aí, as dívidas do hospital vêm numa decrescente. O hospital, com toda a crise que passamos no ano passado, tivemos um superávit de 700 mil reais. Bom, então eu acredito que este movimento de virar 100% SUS, apesar de que é o único hospital privado, filantrópico, 100% SUS no estado do Rio Grande do Sul, é o Hospital Montenegro. Então eu acredito que essa escolha de só atender pelo sistema, ela foi a escolha acertada, mesmo com todos os sobressaltos que existem, né? Quando o governo não paga, quando demora a pagar, essas coisas assim. Mas isso, acredito eu, seja circunstancial. A questão da crise, da diminuição da arrecadação, todas essas questões. Mas eu, francamente, eu penso, por toda essa visão que a gente colocou, de que o hospital fez uma opção. Além disso, no final deste ano, se tudo correr bem, o hospital deixa de dever para a União cerca de 15 milhões de reais de dívidas tributárias que estavam desde 2000 já na conta do hospital, por conta do ProSUS. Então, o que era uma dívida de 25, baixa aí para uns 10. Então, essas opções todas que o hospital fez, né, eu acredito que tenham sido as mais corretas. Né? Para ajudar com alguns números aqui, Carlos, em 2010, o hospital realizou cerca de 316 mil procedimentos. Já em 2016, 6 anos depois, o número saltou para mais de 1 milhão de atendimentos. Isso aí, né? O número de cirurgias realizadas, por exemplo, que foi de 767 em 2010, em 2015 foi para 2.420 cirurgias. E 2015 é um ano bem problemático para nós por conta dos repasses e coisa e tal. O nosso ápice foi em 2014. Só nos atendimentos aqui, os números foram disponibilizados hoje mesmo, né? Só os atendimentos entre janeiro e abril de 2017 foram 17.424 atendimentos. No pronto atendimento. Isso, na emergência. Isso, né? ali na emergência. Destes, 12.910 são de Montenegro, ou seja, 74,09%. Isso. Mesmo assim, Carlos, parece que quanto mais o hospital atende e quanto melhor atende, até em função disto e da crise econômica que outras pessoas não têm mais acesso a planos particulares, mais pessoas recorrem ao hospital. E aí, faz um bom tempo que a gente vê constantemente, ainda ontem novamente circulavam vídeos e fotos nas redes sociais de reclamações com relação à demora no atendimento da emergência. Nós já falamos, o senhor já falou tantas vezes sobre isso, mas me parece que nunca é demais explicar por que isto acontece. Bom, primeiramente, eu quero esclarecer o seguinte. Está acontecendo isto na nossa cidade, principalmente esse volume muito grande de montenegrinos, por uma razão que todo montenegrino sabe, a própria prefeitura divulgou. Pessoal, nós estamos praticamente sem médicos nas unidades de saúde. Nós estamos com poucas unidades de saúde. E não só em Montenegro, né? Não, não só em Montenegro. Mas Montenegro, como é a capital da região, como é o maior volume de pacientes, eu preciso falar mais de Montenegro. Sim, está aqui 74%. É isso. Então, o que acontece? Nós estamos sem uma atenção básica qualificada. Montenegro, historicamente, não tem uma atenção básica estruturada, muito pouco atenção à estratégia de saúde da família, não sei se chega a 20% da nossa população atendida pela estratégia. Então, o que acontece? Acontece que a população fica doente, a população vai procurar o quê? Vai procurar o hospital. Porém, todo mundo procurando o hospital junto, o que acontece? Ontem, Leandro, foram 191 atendimentos. Tem os números aí também, 191 atendimentos. O que acontece com isso? Tem um outro detalhe que também as pessoas precisam entender. O hospital, a emergência hoje do hospital, ela está disposta num local que é
uma antiga maternidade, certo? A nossa sala vermelha é pequeníssima, a amarela menor ainda, entende? Então hoje, estou sempre na emergência, hoje eram 3 pacientes na emergência, e 2 na amarela e 2 na vermelha. Bom, se tu tens 2 pacientes na vermelha e 3 na amarela, qual é o cuidado que vai ser mais específico? Os 2 pacientes da vermelha e os 3 pacientes da amarela. Explicando que essa classificação de A classificação de risco é o seguinte: vermelho, emergência, risco de morte iminente se não houver uma intervenção. Urgência, amarelo, onde há o risco de morte se não houver uma intervenção médica e de assistência, mas pode ser dado um maior tempo, certo? Verde, menor, urgência menor, um exame de sangue, um exame de urina, alguma coisa assim, um raio-x, que isto poderia ser encaminhado tranquilamente pela unidade básica de saúde. E os azuis, bom, esses não deveriam nem ir ao hospital, porque esses deveriam procurar as unidades básicas de saúde. As pessoas vão na emergência para fazer um curativo, as pessoas vão na emergência para trocar receita e demoram e reclamam de um atendimento de 5 horas. Então eu faço um desafio que as pessoas procurem outro serviço de saúde. Vão até o HPS de Canoas, vão até o HPS de Porto Alegre, vão procurar o Hospital Conceição para ver se não vão ficar lá 10 horas esperando o atendimento. Porque uma pessoa que vai com a azul para o hospital, ela não deve ir para o hospital. Ela não deve ir para o hospital. E muitas vezes, inclusive na rede privada, ela pode esperar bastante para ser atendida. Não, em qualquer rede privada, as pessoas também estão esperando. No Hospital Moinho de Vento, chega o azul a esperar até 6 horas o atendimento. E não sou eu que estou falando, a gente tem os dados dos hospitais. Então as pessoas precisam entender que não adianta só reclamar. Não adianta só dizer assim, tem que botar mais médicos. Nós vamos colocar mais médicos aonde? Nós vamos colocar mais pessoas aonde? Quando nós fizer a classificação de risco, onde vamos colocar as pessoas? Vamos devolver para a rua? Então as pessoas têm que entender que aquilo ali é um pronto atendimento de urgência e emergência. É para estabilizar um paciente, é para um paciente mais grave, é um paciente que precisa ser internado. Verde e azul devem procurar as unidades básicas de saúde. Como nós estamos com poucas unidades e as que têm ainda não têm médicos, aí é um problema que não é um problema da administração do hospital. Não é um problema do hospital. O problema é da administração municipal que está deixando a saúde a desejar. E todos nós sabemos disso, não é eu que estou dizendo. Todos nós, é público e notório. Aliás, o fechamento de unidades, a falta de remédios, essas coisas, isso não é eu que falo, isso é o jornal que fala, as rádios que falam. Entende? Então, está na hora do governo municipal assumir a saúde pública como uma prioridade do seu governo. O senhor já teve agora, tem um novo secretário da Saúde, o senhor já teve uma reunião com ele, Luiz Eu tive uma reunião com ele, a gente tratou de alguns temas, mas os temas não podem ser, nós não podemos nos ater a dinheiro. A prefeitura deve para o hospital? Claro, a prefeitura está em dívida, em débito com o hospital. Amanhã vence o 4º mês consecutivo de não pagamento. 358 mil por mês, é só fazer uma conta básica. O SAMU, se não é o SAMU, nós recebemos em torno de 250, talvez, um pouquinho mais do dinheiro do SAMU até hoje. O SAMU já é também o 4º mês que, se o hospital não coloca recurso, os funcionários do SAMU não recebem. Então nós estamos com um problema muito sério. Agora, eu quero chamar a atenção que nós não estamos tão preocupados assim com o dinheiro, porque o dinheiro uma hora ele vai ter que aparecer. O problema é a atenção básica que precisa melhorar, porque senão paga o hospital, nós pagamos lá o que devemos, as coisas lá, o que precisa, mas o problema vai continuar. Nós vamos continuar sem estrutura, nós vamos continuar com o mesmo número de médicos, nós também não temos aonde colocar as pessoas, entende? E nós vamos continuar com a mesma estrutura. E com a mesma estrutura nós não vamos conseguir resolver. Daqui a meio ano eu vou voltar aqui e vou falar a mesma coisa e vocês vão ter dados maiores, porque também tem um problema. O Hospital de Triunfo fechou e a população de Triunfo está migrando para cá. Capela tem uma atenção básica pior dos mundos. Metade da população de Capela anualmente vem ao Hospital Montenegro. Exatamente. Metade da Metade, população. é 10 mil, 5 mil passam no hospital. São Sebastião do Caí, já fiz um apelo ao novo prefeito, também demanda muito no hospital aqui e também não nos ajuda. E da saúde ele deve conhecer, porque foi secretário. Foi secretário. Então, o que acontece? As prefeituras, elas precisam trabalhar mais a questão da atenção básica.
Se o município de Montenegro tivesse um pronto atendimento 24 horas por dia para atender essas questões, para nós seria o ideal, porque aí nós ali do hospital iríamos atender urgência e emergência, que é o grande carro-chefe que a gente atende, né? E deixaria essa outra parte para os municípios aí que se organizassem e fizessem cada um o seu pronto atendimento, como determina a legislação. Uma outra coisa, só para encerrar minha fala. Sim. As pessoas dizem assim, não, tem que ir no Hospital Montenegro, porque o Hospital Montenegro tem que dar tudo, porque ele é 100% SUS. Pessoal, povo montenegrino brasileiro, o SUS é tripartite, Estado, União e município. Se cada um não fizer a sua parte, um vai sofrer mais que o outro. E o hospital nada mais faz do que prestar serviço ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Estado brasileiro e ao município de Montenegro e da região. Só faz isso, ele só presta serviços. E presta bons serviços. Porque também tem uma coisa interessante na área da saúde. Quanto melhor o serviço, mais procura, mais as pessoas procuram. Exatamente. Ainda mais como eu falava no cenário econômico em que muitas pessoas deixam de pagar plano de saúde. E com o desemprego, né? As pessoas perderam plano, perderam emprego e todas essas coisas, e obviamente isso lota o hospital. Priscila Matias, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Voltando um pouquinho, falando sobre a questão do hospital ser 100% SUS e não ter mais convênios ou ter convênios, o Juarez do bairro Rui Barbosa pergunta, para aumentar a receita, o hospital pode um dia voltar a ter convênios ou essa opção está descartada? Olha, sob a minha gestão está descartada. Se a mantenedora resolver voltar a atender convênios e particulares, vai ser uma decisão que ela vai tomar e eu não devo participar do processo. Porque, por princípio, está escrito na nossa Constituição que o cidadão tem direito à saúde e é um dever do Estado. Eu sou um constitucionalista, um republicano e penso da mesma forma, né? Não tenho nada contra o serviço privado de saúde, mas eu, como diretor, ter que escolher entre salvar a vida de uma pessoa ou não salvá-la, porque ela não tem dinheiro, eu não conseguiria fazer isso. Então eu iria gastar o dinheiro do hospital para salvar a pessoa. No momento que a mantenedora fizer essa opção, eu não faço mais parte do quadro de funcionários. Certo. Carlos, o Túlio do Bairro Centro pergunta qual é o procedimento que o hospital faz em caso de denúncias de mau atendimento. A gente consegue acompanhar nas redes sociais, o hospital frequentemente se posiciona, sempre tem uma posição firme e esclarecedora em relação a isso. O senhor falaste há um tempo atrás, alguns minutinhos atrás, sobre essa questão dessas denúncias de mau atendimento. Muitas vezes as pessoas procuram um hospital em casos que não era necessário. Qual é a posição oficial do hospital sempre que existe uma denúncia de mau atendimento? Todos os pacientes que procuram o hospital, a orientação da recepção, a orientação da enfermagem é que disponibilizem um formulário que tem lá no hospital para que a pessoa preencha, assine e nos entregue para nós poder ter ciência e poder tomar as devidas providências. Nós já fizemos, inclusive, substituições no conjunto de equipe da emergência, fruto de denúncias, fruto de colocações das pessoas que lá vão. Nenhuma colocação desse tipo ela é esquecida, ela não é tratada. Agora, nós precisamos entender que o hospital é uma instituição séria, tem 86 anos, ele não se pauta por rede social. A gente até muitas vezes posta uma ou outra coisa para situar, mas nós não respondemos à rede social, nós não vamos ficar ali fazendo uma discussão. Quando a pessoa tem algum problema, ela deve escrever, firmar a sua assinatura e deixar, inclusive, uma cópia do seu documento para nós, inclusive, poder dar um retorno para essa pessoa sobre aquela demanda que ela colocou. Certo. O senhor falaste alguns minutos atrás que o Hospital Montenegro tornou-se um hospital regional. A Laura do bairro Ferroviário pergunta por que cidades como Triunfo não repassam mais verbas para o Hospital Montenegro. E eu aproveito para perguntar também qual é a participação em termos orçamentários destes municípios da região que se alimentam do atendimento do hospital. Eu vou te ajudar aqui porque eu tenho a planilha. Tranquilo. Posso aqui citar os valores? Pode ser? Sim, claro. Olha aqui, Montenegro passa 358 mil mensais. Pareci Novo, 12.370. Maratá, 6.500. Tabaí, 10 mil. 9.800. Salvador, 2.800. Harmonia, 2.500. Agora a Harmonia está melhorando seu convênio e vai passar para 13.500.
Capela de Santana, 15 mil. Tupandi, 2.500, também o secretário já me propôs um aumento para até 4 mil. E também recebemos a porta de entrada, daí sim, para urgência e emergência, de 100 mil reais. São Sebastião do Caí não repassa recurso, Triunfo não repassa recurso, e tem mais aqui, Brochir não repassa recurso, a Brochir estamos negociando, né? Algum valor, mas esses dois municípios que eu citei, principalmente Triunfo e São Sebastião do Caí, são municípios que têm uma média de atendimento de 1.500 pessoas por ano. Por ano. A gente pode analisar, é pouca coisa. Não, é muita coisa. É muita coisa. Carlos, se tu pudesse, falaste assim, os números eles são bem surpreendentes até, né? Por exemplo, a Harmonia repassa uma média de R$ 3.500 ao hospital, tá? Qual é o custo para as pessoas que estão em casa poderem mensurar esses repasses com o atendimento prestado, tá? Quanto é o custo médio de um paciente hoje no hospital? R$ 150. Não custa menos do que isso a entrada dele e uma consulta. Isso ele vai gastar. É o mínimo? É o mínimo que ele vai gastar quando ele entrar no hospital. Se ele tiver uma consulta, ele vai gastar no mínimo R$ 150. Esse é o custo que a gente tem apurado. E boa tua pergunta. Porque é o seguinte, como é que a gente chega a esse valor? Nós fazemos a média, a gente tem feito isso desde 2014, a gente faz a média de atendimento e os valores, porque hoje no hospital nós temos um sistema de custo que é acompanhado ininterruptamente online, ou seja, é feito o lançamento em cerca de 15 minutos eu estou com o custo da pessoa. Se veio a pessoa lá de Harmonia, entrou no hospital, fez o atendimento, quando ela sair eu quiser saber o valor que ela gastou efetivamente, nós vamos saber. Então a gente pega uma média do gasto que houve no ano, divide pelos seus habitantes que fizeram uso e apresenta uma conta. Nem para cima, nem para baixo. Exatamente o custo que o hospital tem. A grande vantagem do nosso hospital, eu sempre digo isso, é que nós não precisamos oferir lucro. Se nós conseguir empatar e tirar 1 centavo dali para alguma reserva de contingência, para quando falta recurso, tudo bem, mas nem isso a gente faz. A gente faz o levantamento de preços linear. Gastou, sei lá, tomou uma injeção, fez um curativo e tal, a gente pega o valor que custa aquilo, né, e coloca ali. E para todos os municípios a gente faz a mesma coisa. Tanto é que agora, quando foi no final do ano para solicitar a renovação do convênio com o hospital, com o município de Montenegro, a gente apresentou um custo de 410 mil, que foi a média que aconteceu no ano passado para o município. Então a gente não faz assim, eu acho que 200 mil vai dar. Não, a gente faz uma média de preço e aí apresenta para os municípios. E esses outros municípios aqui fica bem abaixo também, esses valores repassados com que efetivamente não, eles andam parelho. Esses aqui andam parelho. Esses andam parelho. Porque chama atenção que os números são bem menores e é evidente que isso é natural, porque tem uma proporção, sim, né? Sim. Mas é que assim, bem abaixo. Nós temos que analisar também uma coisa. Esses outros municípios, posso falar com toda tranquilidade, tá? Menos Capela, todos eles têm uma boa atenção básica. Ok. Essa é a diferença. Todos eles têm uma boa atenção básica. Todos eles têm posto de saúde, todos eles têm médico nos postos de saúde, todos eles transferem os pacientes para nós ali quando o paciente vem para cá quando tem problema mesmo. E o que acontece desses pacientes que não vem referenciado, tipo não vem com a referência para cá, é porque o paciente talvez veio a Montenegro, veio dar uma passeada tal, e aí resolve no hospital. Mas geralmente pacientes de Pareci, Maratá, Tabaí, esses pessoal assim, Salvador, Harmonia, eles vêm já com a ligação, vêm por um problema que nós precisamos receber mesmo. Carlos, Montenegro tem uma situação sui generis. A compra de um mamógrafo e de um raio-x que seguem nas caixas lá paradas, porque a prefeitura comprou em governo anterior, não tinha estrutura para uso, iam devolver para a empresa, chegaram à conclusão que não, vamos doar ao hospital. Bom, mas o hospital também tem que ter uma preparação, como o senhor falava antes, não é só comprar equipamento ou contratar médico, tem uma estrutura envolvida para isto. Como é que vai ser resolvido? Foi assinado um convênio, os prazos não foram cumpridos, e agora, quando é que esses equipamentos saem da caixa e vão ser usados? Quando a prefeitura repassar o resto do dinheiro que falta do convênio. Inclusive, hoje 8, 9 de maio, fazem exatamente 1 mês e 2 dias que a prefeitura precisaria, 3 dias, que a prefeitura precisaria responder ao Ministério Público
qual é a forma de repasse que vai ser feita para o hospital terminar a obra. A prefeitura cobrava as planilhas do hospital, foram apresentadas? Não, é bom que se coloque. É bom que se coloque isso. Muito boa a tua pergunta. Vai me permitir esclarecer para a população. O que acontece? Nós assinamos um convênio no final do ano de 2015. Final do ano. Tu pega todo mundo, janeiro e fevereiro, em férias coletivas. Empresas que têm que fazer cálculo, empresas de engenharia, empresas de orçamentação, que têm que orçamentar. Porque é uma obra, precisa ser feita uma obra. E instalar um raio-x e um mamógrafo, sim, estamos devendo 2 notas pro fornecedor para a construtora, porque a prefeitura não repassou o recurso. E pagamos uma do nosso recurso. A prefeitura repassou o recurso, 56 mil. O hospital perdeu o prazo. Assumo isso, nós assumimos isso. 2 dias o hospital perdeu o prazo. O hospital entregou 2 dias depois da prestação de contas e 2 dias antes havia encerrado o prazo do convênio. Bom, eu sou administrador público, sou formado em gestão pública. Trabalhei muitos anos em gestão pública. Um convênio terminou, se elabora outro, se assina outro e segue a vida. Por que a prefeitura não assinou o convênio? Porque simples. Por que ela não renovou o convênio? É mais fácil dizer que o hospital não entregou no prazo. A prefeitura não renovou o convênio porque ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro para repassar. Faltam 444 mil para nós terminar a obra. E é a obra que o prefeito Paulo deveria ter feito em algum local para trazer o mamógrafo e o raio-x. Então hoje nós estamos... E outra coisa, queria chamar a atenção. Quando estava tudo perdido e quando iam devolver os equipamentos, o hospital ofereceu o seu espaço, ofereceu, né, a sua estrutura para que isso não ocorresse, porque a gente sabe o que iria ocorrer. Até hoje as caixas iriam estar lá na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Porque a empresa ia cobrar a conta. A empresa nunca ia receber de volta. Nunca. Uma multinacional do porte da Philips, que já havia recebido o recurso, nunca ia receber o equipamento. O hospital fez esse movimento junto ao prefeito Aldana, que estava ali, tinha assumido, para poder resolver o problema. O hospital tinha um equipamento analógico e eu tenho atas do Conselho de Saúde, eu pedi 3 vezes para a secretária Eloci para não comprar os equipamentos, para que passasse na época 250 mil reais para que nós pudéssemos comprar um digitalizador, entende? E juntar o nosso e fazer tudo o nosso. Ela não quis comprar os equipamentos, aquilo ali é improbidade administrativa, não tinha lugar para colocar. Eu faço um protesto como cidadão. Sim. Foram 800 mil reais. 800 mil reais de dinheiro despendido e faltam 444 mil para nós terminar a obra e começar a fazer no mínimo 500 mamografias por mês. O novo convênio já foi assinado? Nunca mais soube de nada. Tá bem. Nunca mais soube de nada. Carlos, eu preciso encerrar porque nós temos que fechar com a rede. Muito obrigado pela participação. Não tem problema. Eu agradeço demais, inclusive porque a gente pode aqui na TV Cultura esclarecer a população os problemas que aconteceram. Perfeito. Que estão acontecendo. Será mais vezes convidado. Priscila, boa noite. Boa noite. Nós ficamos por aqui, voltamos semana que vem, 8 horas, com mais um Cultura Debate. Até lá.